segunda edição. A projeção para a inflação brasileira subiu 6 para 6,01% em 2023, segundo o boletim Focus, que foi divulgado hoje aqui pelo Banco Central. Para falar sobre esse assunto, o cenário econômico brasileiro, estamos em contato agora com o economista Rica Mello. Rica, prazer tê-lo conosco novamente aqui na programação da Jovem Pan. É uma tendência ainda de alta da inflação, a desaceleração é prevista somente de fato aí no segundo semestre? Perfeito, acho que você colocou muito bem. A desaceleração é prevista para o segundo semestre. Agora, como você acabou de comentar, a previsão da inflação, a expectativa aumentou bem pouquinho, né? Ela tem ficado aí em torno desses 5,8% até 6%, aumentou um pouquinho nos últimos 2 meses, mas ainda nada tão preocupante para o país. É claro que essa meta de 6% é acima do teto máximo da inflação, então é por isso que o Banco Central, essa justificativa do Banco Central nos últimos meses para não reduzir a taxa de juros, o que tem sido inclusive uma discussão importante e forte aí do Executivo com o Banco Central. Então hoje, né, a gente deve ter a apresentação do novo arcabouço fiscal, e com isso provavelmente uma das coisas que se busca é que essas expectativas de inflação diminuam, e aí com expectativas de inflação diminuindo, aí sim o Banco Central provavelmente vai começar a reduzir a taxa de juros, mas tudo coisa que deve acontecer no segundo semestre, não deve acontecer isso ainda nos próximos meses. Rica, agora a pergunta do nosso comentarista Diogo Schelp. Rica, bom dia. Eu queria explorar um pouco mais justamente essa questão da taxa de juros, né? Então, mesmo com essa projeção um pouco maior da inflação para este ano, você acredita ver elementos para que outros fatores possam levar a uma queda de juros? Porque é algo realmente muito esperado, é algo pressionado pelo governo e esperado por empresários e por cidadãos. Olha, sim, a expectativa, Diogo, é que essa expectativa de inflação reduza assim que o arcabouço fiscal for colocado em pauta. E claro, a gente sabe que devem existir algumas modificações em relação ao texto base do governo, mas ainda assim ninguém espera alterações muito grandes. E com isso, provavelmente o arcabouço fiscal vai mostrar uma austeridade maior do governo, vai organizar um pouco as contas públicas, né? Hoje a regra do teto de gastos ela está completamente fora da realidade, tanto é que os gastos têm sido acima do teto, e a gente tem votado isso, né? Se votou no início do ano qual era o valor que poderia ficar aí acima do teto de gasto. Então, como a gente formaliza isso, e o governo aos poucos tem trazido nas últimas semanas também maneiras de aumentar a receita, né? Falamos lá sobre, por exemplo, a importação de produtos acima de $50, abaixo de $50 da China, esse tipo de coisa. Então tem um trabalho muito grande para aumentar as receitas, tem esse trabalho agora de organizar um pouco a casa e mostrar para as instituições financeiras, para o Banco Central, de que o governo está falando sério realmente na questão de qual é o gasto que ele deve ter e qual é a promessa que ele vai ter para os próximos anos. Com isso, as expectativas de inflação baixas, isso é comum, isso acontece em qualquer país do mundo quando o governo se mostra comprometido e começa a dar resultado, começa a trazer os números. Então, é claro que uma coisa é a fala, outra coisa é a ação. Se essa ação começa a acontecer em maio, junho, julho, é por isso que essas expectativas devem cair mais para o segundo semestre, se o governo, de fato, acontecer aquilo com que ele está se comprometendo. Então, por isso que a inflação pode ficar um pouco mais baixa, pode ficar menos pressionada, e aí a gente teria essa redução da taxa de juros, que faz com que o país gaste menos dinheiro também, e isso vai dando possibilidades para o governo ter aqueles gastos maiores na área social que ele se comprometeu em campanha. É um ciclo positivo para a economia. A gente tem que esperar os próximos passos, evidentemente, a gente tem que esperar que isso comece a dar resultado real para a economia, e aí a gente vê essas taxas de juros, a taxa de inflação caindo um pouco e as taxas de juros também. Mas, de novo, o Banco Central já deu algumas declarações fortes e importantes. Isso só vai começar a acontecer, de fato, quando os resultados, quando os números começarem a melhorar. Não é só, como a gente diz aí na gíria, no gogó, né? Não é só falando, e sim trazendo resultado real para a economia. E aí os agentes econômicos, entendendo os resultados e vendo os resultados, começam a baixar essas taxas de juros e a economia começa a funcionar melhor se isso acontecer. Ainda dentro desse panorama, né, então o arcabouço ainda é um protocolo de intenções, né? Ele vai ser oficialmente apresentado ainda ao Congresso e evidentemente nós sabemos que hoje também há uma relação
muito complicada lá. O Lira cria seu bloco, a oposição cria o outro, o Centrão se divide. Esse ambiente político também aí é um grande teste para o governo, a expectativa da aprovação, como vai sair justamente esse arcabouço fiscal após a análise do Congresso? Olha, sim, eu acho que essa é a primeira, é uma grande votação aí para o governo, é muito importante que isso passe, é um termômetro da base de apoio do governo no Congresso, é a possibilidade do governo entregar aquilo que ele se comprometeu em campanha. Se ele não conseguir passar da maneira como está, o próximo daquilo que se imagina, fica muito mais difícil para ele entregar os resultados e fica muito difícil, então, da taxa de juros começar a cair lá na frente. Então, é um termômetro muito importante. Todo mundo acredita, né? Quando a gente conversa com os especialistas, com os políticos, a gente se acredita que essa lei vai passar, até porque ela também beneficia as duas casas, o Congresso e o Senado, porque ela flexibiliza o aumento das despesas que podem ser empenhadas para as duas casas. E como o legislativo é muito importante, né? Os projetos de cada um dos deputados e cada um dos senadores, na hora que você flexibiliza isso e pode aumentar, inclusive, acima do crescimento da receita, acaba sendo interessante também para o Congresso. Isso foi costurado com a liderança das duas casas, né? O governo, acho que foi muito aqui, ele fez um bom trabalho nesse ponto específico, porque conversou muito com as lideranças, mostrou qual era o projeto que deveria ser colocado, ouviu as sugestões, e aí, como a gente vê, uma das coisas para conseguir ter um apoio maior das duas casas foi mostrar que as despesas relacionadas às casas podem aumentar com essa nova lei. Então, ou seja, a coisa está se costurando de uma maneira que, apesar do ambiente político ser um ambiente político desafiador para o governo, nessa matéria ele deve conseguir bastante apoio. O que a gente tem que entender aqui agora é como que vão se dar algumas alas do próprio governo querem flexibilizar um pouco a lei, porque gostariam que o governo tivesse flexibilidade para gastar mais com área social, né? Esse tipo de coisa. E aqui acho que vai ter um certo embate, mas eu não acredito, e acho que a grande parte do mercado também não acredita, que deve existir grandes mudanças em relação àquilo que deve ser apresentado hoje para o Congresso. Diogo Schelp. Rica, nós tivemos recentemente um movimento de queda na cotação do dólar e também há essa discussão em relação à política de preços da Petrobras, não é? Uma expectativa aí de que haja uma nova forma de fazer esse cálculo, que isso pode fazer com que reduza o preço dos combustíveis. De que forma essas duas coisas, esses dois fatores, podem impactar aí essa projeção da inflação? Olha, vamos lá, os dois elementos que você falou trazem impacto para a redução da inflação, né? Primeiro, quando a gente vê o câmbio se depreciando, vamos lembrar que o câmbio não depreciou somente no Brasil, o dólar está se depreciando, né, valendo menos em todo o mundo, né? Não é só no Brasil. E um outro ponto importante é que o Brasil paga uma taxa de juros real, das grandes economias, é a maior taxa real do mundo, né? Então, quando você traz dólares ou euros, quando você traz uma moeda estrangeira para o Brasil, a expectativa de ganho é muito superior do que se você deixar essa moeda nas economias fortes, né? Como o Brasil tem credibilidade fora do mundo, apesar de termos uma inflação um pouco... A nossa inflação, inclusive, está mais baixa do que o resto do mundo neste momento, mas a gente costuma ter inflações um pouco mais altas. Mas o mundo confia um pouco no Brasil, tem uma entrada grande de dólares entrando, por isso que o dólar, inclusive, está diminuindo o preço, né? Isso está acontecendo no Brasil e no resto do mundo. Então, isso faz com que os preços dos produtos, como muitos dos preços são dolarizados, né? Muitas das coisas que a gente consome são commodities mundiais, evidentemente isso acaba trazendo aí os preços para baixo, é muito bom. Em relação à Petrobras, na hora que você diminui o combustível, diminui os valores do combustível, também é alguma coisa positiva para a inflação. Mas no ponto da Petrobras, deixa nós, os economistas, um pouco de cabelo em pé, porque é muito ruim quando o governo toma algumas atitudes de maneira que a gente tenha preços um pouco artificiais, né? Para uma economia livre, como é a nossa economia, não é muito bom que você tenha um preço diferenciado no Brasil em relação ao mundo. Petrobras pode fazer várias coisas, poderia ter um colchão quando aumenta muito rapidamente o combustível fora, então ela segura um pouco, ou quando cai ela também não derruba o preço, dessa maneira não teria, por exemplo, grandes alterações para o consumidor na bomba. Tem algumas maneiras que a Petrobras poderia fazer que não lhe custasse, não mudasse os resultados dela, até porque a Petrobras ela é uma empresa pública, mas ela é privada também, existe uma série de acionistas, e isso amedronta
acionistas, os investidores do mercado, porque na hora que você quer controlar uma empresa, por que o governo pode não querer controlar a precificação de outras empresas? Vamos lembrar do que aconteceu lá com o preço da energia no governo da Dilma, foi uma grande confusão. Nós estamos anos ainda tendo a repercussão daquilo que aconteceu lá atrás, tinha um subsídio para reduzir o preço da energia, e aquilo foi péssimo para o país. Então tem que tomar muito cuidado o governo aqui em relação ao como que vai ser essa nova precificação da Petrobras. Entendo que a gente está, a população também tem, acho que um certo clamor, nós estamos sentados em cima de um barril enorme de petróleo, um grande produtor, e o Brasil acaba nenhum benefício para isso. Tem que tomar muito cuidado com qual é o nível desse benefício que vai existir, para que isso depois não nos complique mais à frente. Mas ambas as duas iniciativas acabam reduzindo aí a pressão na inflação. Rica Mello, economista, conversou conosco aqui na Jovem Pan. Valeu, Rica, até a próxima. Dando sequência aqui ao jornal.